Vocês já ouviram a expressão "a vida pode mudar em um piscar de olhos"? Nunca a entendi tão profundamente quanto naquele dia. Eu estava em uma viagem de negócios, longe de casa, ocupada com relatórios, metas e uma agenda que parecia nunca acabar. Era uma sexta-feira à tarde e lembro exatamente onde estava, sentada em uma sala de reuniões com um grupo de pessoas que mal conhecia, tentando manter o foco em algo que hoje me parece absolutamente irrelevante. Foi quando meu celular tocou. Era minha irmã. Sua voz estava tremendo, quase irreconhecível. Ela tentou falar, mas as palavras se embolavam, se confundiam. Eu precisei insistir. O que aconteceu? O que foi? Diga logo. E foi então que ela disse: "A Marina." Meu coração disparou. Ela foi encontrada, morta. O mundo parou. Eu ouvi as palavras, mas era como se o meu corpo tivesse congelado, como se o som não fosse real, como se aquilo fosse um erro grotesco. Marina, a minha filha, morta, não podia ser verdade. Minha mente tentava rejeitar aquilo, mas algo no tom da voz da minha irmã me dizia que eu não estava ouvindo errado. Era verdade. Larguei tudo. Nem me lembro como saí daquela sala, como cheguei no aeroporto, como voltei para casa. Era como estar presa em um pesadelo, aquele tipo de sonho onde você quer acordar, mas não consegue. As horas seguintes foram um borrão. Fui direto ao IML para reconhecer o corpo. Vocês não têm ideia do que é isso, e eu espero que nunca tenham. Ver a sua própria filha, aquela que você carregou nos braços quando era um bebê, que você viu dar os primeiros passos, sorrir, crescer, ali, sem vida, fria, com 13 facadas espalhadas pelo corpo, é o tipo de dor que você não consegue descrever com palavras. Ela te consome inteira. Você não respira, você não pensa, você apenas sente. E o que eu senti foi um vazio que parecia não ter fim. Marina tinha 28 anos, uma jovem cheia de vida, tão carinhosa, tão minha. Naquele dia, ela saiu para o trabalho como fazia todos os dias. Não voltou. Foi encontrada em um matagal próximo ao escritório. 13 facadas. 13. Eu me perguntava, quem poderia fazer isso com ela? Por quê? Ela era tão boa, não tinha inimigos. Era amada por todos. Que tipo de monstro tira a vida de alguém assim? Eu passei os dias seguintes àquela descoberta, tentando entender como o mundo seguia em frente enquanto o meu havia desabado. Como as pessoas continuavam indo ao trabalho, ao supermercado, como sorriam, riam, faziam planos. Não havia mais planos para mim. Nada fazia sentido sem ela. E foi assim que minha vida mudou. Não em um piscar de olhos, mas em uma facada. 13 facadas. Uma para cada pedaço do meu coração que foi destruído. Eu não sei dizer exatamente como foram aqueles meses após a morte da Marina. O tempo virou uma massa disforme. Os dias se confundiam e tudo o que restava era um vazio insuportável. Tranquei-me no meu quarto por semanas, talvez meses. Não atendia ligações, não falava com ninguém. Parei de comer, de dormir, de viver. Eu me tornava uma sombra de quem eu era. Os espelhos em casa me assustavam porque refletiam uma mulher que eu não reconhecia. Pálida, magra, com os olhos inchados de tanto chorar. O luto é uma coisa estranha. Ele te isola. Amigos e familiares tentavam me consolar, mas nenhuma palavra fazia sentido. Tudo parecia vazio, sem significado. Ela está em um lugar melhor agora, diziam. Mas que lugar melhor? O melhor lugar para ela era aqui, viva comigo. Eu queria Marina de volta. Eu queria que fosse tudo um pesadelo. Enquanto isso, o mundo lá fora seguia girando e com ele vinha a pior das realidades. O caso dela não tinha solução. Passaram-se meses, quase um ano e nada. Nenhuma pista, nenhum suspeito. Era como se Marina tivesse sido esquecida pelas pessoas, pela justiça. Mas eu não conseguia esquecer. Eu não conseguia seguir em frente. Como poderia, sabendo que o assassino da minha filha estava solto, vivendo sua vida, enquanto a dela havia sido brutalmente arrancada? Isso me consumia. Houve momentos em que eu achei que não iria suportar.
Pensava que seria melhor não estar aqui, que talvez assim eu pudesse encontrá-la de novo, onde quer que ela estivesse. Mas, mesmo nesses momentos de desespero, algo me impedia. Talvez fosse a esperança, por menor que fosse, de que um dia a verdade viria à tona. Talvez fosse o amor incondicional que eu sentia por Marina, a vontade de lutar por ela, mesmo que fosse a última coisa que eu fizesse. Foi no dia 3 de julho de 1998 que algo inexplicável aconteceu. Minha irmã havia passado semanas tentando me convencer a sair de casa. Eu resistia a todas as tentativas. Como poderia participar de algo tão mundano como uma festa na praça da cidade quando meu coração estava em pedaços? Mas naquele dia, talvez por exaustão emocional ou por pura insistência dela, eu cedi. Coloquei uma roupa simples e saí. A praça estava lotada. A festa era tradicional na cidade, com barracas de comida, música alta e crianças correndo por todos os lados. Mas eu não conseguia me conectar àquele ambiente. Tudo me parecia distante, como se eu estivesse assistindo a cena de fora, sem realmente fazer parte daquilo. E então, aconteceu. No meio da multidão, eu a vi, Marina. Por um instante, achei que estivesse enlouquecendo. Ela estava ali, a poucos metros de mim, vestida como costumava se vestir, com aquele mesmo sorriso suave que sempre iluminava o ambiente. Meu coração disparou. Não é possível, pensei. Ela está morta. Eu vi o corpo dela. Isso é um delírio, mas Marina não parecia um delírio. Ela parecia real, tão real quanto qualquer outra pessoa ali. E antes que eu pudesse reagir, ela levantou o braço e apontou. Apontou para um homem que estava parado perto de uma das barracas. Eu sabia quem ele era, mas no momento não consegui ligar o nome à pessoa. Ele era da cidade, disso eu tinha certeza. Marina continuava olhando para ele como se quisesse que eu entendesse algo. E então, num piscar de olhos, ela desapareceu. Não houve nenhum alarde, nenhuma cena dramática. Ela simplesmente se foi. Minha irmã, que estava ao meu lado, percebeu minha reação. Perguntou o que tinha acontecido porque eu estava tão pálida. Quando contei o que tinha visto, ela tentou me tranquilizar. Você deve estar cansada, nervosa. Foi sua mente pregando uma peça em você. Talvez ela estivesse certa, talvez fosse apenas o meu luto manifestando-se de uma maneira estranha, mas no fundo, algo me dizia que não era apenas isso. Algo naquela aparição parecia real demais, importante demais para ser ignorado. Eu não podia esquecer o rosto daquele homem, a forma como Marina apontou diretamente para ele, como se quisesse me guiar a uma resposta. Naquela mesma noite, cheguei em casa e mergulhei em uma busca frenética pela identidade dele. Vasculhei lembranças, perguntei a vizinhos, até que finalmente um nome emergiu: Carlos. Ele era conhecido na cidade, trabalhava como eletricista e, até onde eu sabia, não tinha nenhum histórico de violência. Mas algo dentro de mim dizia que havia mais do que parecia. No início, hesitei. Afinal, como poderia ir até a polícia com base em algo tão surreal quanto uma aparição? Eu sabia que me achariam louca. No entanto, aquele instinto, aquela certeza que só uma mãe pode ter, não me deixava descansar. Eu precisava fazer algo, mesmo que parecesse insano. Juntei coragem e fui à delegacia na manhã seguinte. O delegado me ouviu com uma expressão de ceticismo, como se estivesse lidando com mais uma história de superstição ou fantasia. Mas, surpreendentemente, ele decidiu verificar. Talvez fosse pela minha insistência, ou talvez porque o caso de Marina ainda o incomodasse, mesmo sem avanços. O que aconteceu a seguir provou que a intuição, ou algo maior, estava certa. Ao investigar Carlos, descobriram que ele havia faltado ao trabalho no dia em que Marina foi assassinada. Sua alibi era frágil, cheia de buracos. Quando foram até sua casa, a polícia encontrou evidências que ligavam diretamente à morte dela. Um par de tênis sujos de lama, com manchas que seriam confirmadas mais tarde como sangue, além de um cordão dourado que eu mesma havia dado a Marina no aniversário dela. Era como se o próprio destino
tivesse deixado aqueles vestígios à vista, esperando apenas o momento certo para serem descobertos. Carlos foi preso naquela mesma semana. Durante o interrogatório, ele tentou negar, mas as provas eram esmagadoras. Quando finalmente confessou, soubemos de detalhes que apenas o assassino poderia conhecer. Meu coração se partiu novamente, mas, ao mesmo tempo, senti uma estranha sensação de alívio. Marina tinha lutado, mesmo depois de sua morte, para que a verdade viesse à tona. Aquela noite na praça deixou de ser apenas um mistério e se tornou a prova de que, de alguma forma, ela havia voltado para nos ajudar. Não sei se foi o espírito dela, uma manifestação do meu amor de mãe ou algo além da compreensão humana. O que sei é que sem aquele momento talvez nunca tivéssemos encontrado justiça. Marina não foi apenas uma vítima. Ela foi minha guia, minha força, minha revelação. 2 meses depois daquela noite, a notícia chegou, como um trovão que ecoa em um dia aparentemente tranquilo. O homem que Marina havia apontado naquela festa foi preso. Eu não sabia se chorava, se gritava ou se agradecia por aquela reviravolta. Tudo o que consegui fazer foi sentar e ouvir enquanto minha irmã lia a notícia, a voz dela trêmula e cheia de emoção. Eu não conseguia parar de pensar na aparição de Marina naquela noite na praça. Como ela sabia? Como ela pôde me mostrar algo que ninguém mais poderia? Não importava se era uma manifestação espiritual, uma visão ou algo que minha mente quis acreditar. O que importa é que ela, de alguma forma, guiou a justiça. E essa justiça, ainda que tardia, trouxe um alívio inesperado. Naquele momento, senti algo que não sentia há meses. Paz. Não era uma paz completa, claro. A dor pela perda de Marina ainda era esmagadora. Mas havia um senso de dever cumprido, de que mesmo após sua morte, ela não havia sido esquecida, e sua voz, de alguma forma, foi ouvida. Enquanto me sentava naquela noite com minha irmã, ambas envoltas em um silêncio pesado, trocamos olhares e, pela primeira vez em muito tempo, conseguimos sorrir, mesmo que timidamente. Não era um sorriso de felicidade, mas de resignação. Marina estava em paz, e agora, de alguma forma, nós também poderíamos estar.